A Fernanda é professora na Universidade Federal do Rio Grande, na Escola de Química e Alimentos, e no programa de pós-graduação em Química Ambiental e Tecnológica. Graduada em Química Industrial, ela é mestre em Ciência dos Materiais, doutora em Química e possui curso de formação de professores pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E hoje ela está conosco, no De Prof para Prof. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um De Prof para Prof. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer estar podendo aqui conversar contigo, ouvir as experiências que são muito legais que tu fizeste trabalhando na área da educação. Fernanda, conta para nós um pouco o que tens feito por aí. Olá, Tiago, tudo bem? Eu agradeço, então, o convite, né, de participar desse quadro dentro do Robopel, de professor para professor, de contar um pouquinho da minha trajetória, né. O intuito aqui, então, é a gente conversar e mostrar para alguns professores de que forma a gente vai se construindo ao longo dos anos, né. Então, a minha formação em Química Industrial e esse curso, na minha formação, ele tem um significado muito forte pela questão de eu sempre me perguntar como, né? Como as coisas eram construídas, como a indústria fabricava, né? Isso sempre me motivou bastante. Então, a química industrial ela entrou nesse sentido. Então, eu fiz esse curso. Quando eu estava fazendo esse curso, eu já realizava atividades de pesquisa, né? Na área de eletroquímica. E essa parte da pesquisa eu fui, então, levando até o meu mestrado e meu doutorado. Quando eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula particular, então foi onde eu iniciei a questão da docência, né? Para mim foi um grande desafio iniciar esse tipo de atividade, mas era sempre algo que me motivava, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na linha de pesquisa de energias alternativas, células a combustível, né, onde também eu tive sempre uma motivação de procurar assuntos que estavam relacionados ao bem-estar, de como a sociedade poderia ser beneficiada, né, com estudos, e a célula combustível, ela vem a esse encontro, então, da gente tentar produzir uma energia sem estar poluindo o meio ambiente. Então, lá em 2015, né, eu iniciei como docente na Universidade Federal do Rio Grande, no campus Santo Antônio, e ali, então, eu executo duas linhas de pesquisa, né? Uma no programa de pós-graduação em Química Tecnológica Ambiental, na área de energias alternativas, e o outro no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas, na linha de pesquisa em sala de aula no ensino de ciências. Então, a ideia hoje, assim, é contar como é que eu cheguei, né, a essa linha de pesquisa específica na área do ensino, né. Tu falou de vários elementos interessantes que me jogaram uma curiosidade interna, que foi assim, ó, nossa, ela tem essa formação super, digamos, densa, né, que foi o que tu falasses, né, do teu mestrado, né, do teu doutorado, e ao mesmo tempo, esse teu conhecimento, ele abre margem para que a gente possa trazer muito disso para a sala de aula através de atividades práticas com os alunos, né? Para que a gente possa fazer conteúdos educacionais que os estimulem a conhecer conceitos que muitas vezes, quando tu olha no livro, eles são fechados, eles são muitas vezes abstratos, o aluno tem que imaginar uma energia sustentável, né? E isso é uma coisa que da tua formação tu consegue muitas vezes, e junto ao programa de pós-graduação que tu está inserida na parte do ensino, materializar essas coisas. Uhum. Tá? Então isso tudo veio na minha cabeça. Essa questão, assim, né, que a gente chama da química dura, né, e da área do ensino, para mim elas são questões hoje que elas se complementam bem, como tu falaste, né, da questão da gente trazer
essas nossas ações de pesquisa, de fato, para dentro da sala de aula, né, trazer essas experiências e mostrar para os alunos o quanto essa pesquisa que os pesquisadores estão fazendo podem influenciar na nossa vida, né. Então, a minha vivência dentro do laboratório, na minha experimentação, e aí eu coloco um pouco da questão de entre vivências e experimentações, porque enquanto a gente é químico, a gente vive muito dentro do laboratório, né? E fazer as práticas, então, quando a gente insere, então, por exemplo, uma prática dentro de uma sala de aula, por menor que ela seja, o quanto isso pode aguçar a curiosidade dos alunos, é muito interessante, né? Então, eu dentro ali do curso, da FURG, ali em Santo Antônio, eu atuo, né, no curso de licenciatura em Ciências Exatas, né, há também outros 4 cursos, o curso de Engenharia Industrial Agroquímica, Engenharia Industrial e Indústrias Alimentícias, Engenharia de Produção e Administração. No curso de licenciatura em Ciências Exatas, ele é um curso onde tem um núcleo básico, né, que perpassa todos as áreas, mas tem 3 áreas específicas, a química, a física e a matemática. Nessas áreas que eu atuo basicamente na química, mas a gente tem disciplinas, né, que são desse eixo norteador, que eu faço parte como professora de uma disciplinas, e essas disciplinas fazem com que os alunos trabalhem em grupo, projetem, façam, preparem materiais, né, podem ser prático, pode não, seja uma construção de um material para um determinado conceito e apliquem dentro da sala de aula isso já no início do curso. Então, isso traz uma prática para esses alunos, né, e aqui eu falando dos licenciandos, né, especificamente, traz uma prática para eles de o que eles podem, então, fazer, o que a gente chama de fazer de diferente que a gente motive esses nossos alunos, né? Porque uma das questões que foi vista bastante nesse trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais do meu aluno, foi a questão de como motivar os alunos, né? Como engajar eles nas pesquisas, né? Como eu faço dentro da sala de aula para motivar esse meu aluno. Então, essas práticas, essas experimentações, elas trazem muito disso. Então, essa minha parte da minha vivência dentro dos laboratórios, ela conecta bastante com isso, né? Eu acho que a parte do ensino, apesar de eu não ter uma formação, eu fiz um curso de formação de professores, porque quando eu estava fazendo doutorado, né? Mas eu não tenho mestrado, doutorado na área de ensino e educação, mas me deixa, neste momento, assim, como dizer, me deixa mais vulnerável no sentido de que eu necessito de um estudo mais aprofundado para uma inserção nessa área, mas também eu vejo que eu tenho uma outra visão de como fazer, né? De tentar uma praticidade nisso que muitas vezes é uma falta de comunicação que se tem desse professor com os pesquisadores, né? Então, o professor, ele sempre vai querer olhar e ele vai dizer, tá, muito lindo isso, mas como eu faço? Como é que eu vou atuar com os meus alunos nesse sentido? Né? Então, isso que eu procuro trazer quando eu vou pensando em atividades de ensino, né? Nas minhas práticas de pesquisa, enfim. Né? Eu acho que a pesquisa em sala de aula, ela também encaixa nisso, né? Tem uma parte da pesquisa acadêmica, né? E tem uma metodologia da pesquisa acadêmica, mas também tem a parte da pesquisa que a gente pode realizar com os alunos, é diferente, mas também tem algumas partes que elas se conectam, né? Perfeito, Fernanda. E tu toca num ponto aí que eu acho muito legal, né? Que é a colaboração, né? Tu trouxe isso de uma maneira bem explícita, assim. Tu disse, olha, eu também não tenho formação de educação, né? Eu tenho uma formação de ciência da computação, mas o fato da gente poder conversar, né, com outros colegas,
com outros alunos, com outras realidades, é extremamente importante, né? Acaba que essas vulnerabilidades, como tu colocastes, né, que a gente tem, a gente também percebe que o outro também tem essas, digamos, vulnerabilidades, né? E em conjunto acaba que a gente consegue construir algo muito legal. Escuta, né? A importância de tu escutar o outro, né? Eu acho que a gente está num momento que cada vez mais a gente consegue identificar o quanto escutar o outro é importante, né? E isso, muitas vezes, na sala de aula, a gente entra num ritmo que a gente esquece de escutar o aluno, né? E quando a gente trabalha com pesquisa, isso nunca pode acontecer. Né? E aí, quando eu falo da pesquisa em sala de aula, a questão de escutar o aluno, de ouvir as perguntas dele, é primordial para que aconteça o andamento disso, né? Perfeito, Fernanda, perfeito. E claro, tu teve diversos trabalhos muito legais, né, nesse enlace, né, digamos assim, que tu fizestes. Teria algum, assim, que tu poderia compartilhar conosco? Sim, então, eu trago hoje o meu primeiro fruto, né, em questão da pesquisa, né, que foi um projeto, então, desenvolvido com o mestrando Maurício Cabreira. Eu gostaria, então, de fazer um relato de como começou isso, porque essa linha de pesquisa em sala de aula, uma prática em construção, que eu denominei, ela não iniciou partindo de mim. Bom, eu quero unir a minha pesquisa científica com a pesquisa em sala de aula. Não foi nesse sentido, né? Apesar de muitas vezes parecer por ter a minha estrutura acadêmica por trás. Mas ela surgiu, então, quando o Maurício foi selecionado. O Maurício é matemático, né? Trabalhava na gestão no município, e nós começamos a conversar, e ele olhou para mim e disse assim, mas tu é química, eu sou matemático, como é que a gente vai desenvolver esse projeto, né? E eu disse para ele, eu lembro que eu cheguei e disse para ele assim, mas tem muita matemática na química, né? E eu cheguei a comprar um livro para o Maurício, né? Então vejam bem a questão tecnicista, né? Eu comprei um livro para ele de conceitos matemáticos que estavam na química, para mostrar, olha só, tem muita matemática na química. E ele muito motivado, né? Eu acho que foi uma das questões que me tocou muito, a motivação que ele tinha em realizar a pesquisa. Ele nem sabia o que era. Ele tentou, olhou, pegou o livro, foi para casa, leu, e ele me dizia assim, eu não entendo nada de química. Então vamos conversar. Então, de novo, nós sentamos e conversamos, e ele me mostrou que ele já tinha uma bagagem dentro das feiras de ciência muito forte, né? Então, dentro do município dele, ele coordenava essas feiras de ciências. E essa feira de ciências, a FIMINT, é uma feira com muito significado dentro do município, tem um volume muito grande de alunos que é atingido, né? E o Maurício, então, tinha uma inquietação, e aí eu coloco a pergunta como um tema fundamental dentro da pesquisa, né? O que eu quero pesquisar, né? Então, o Maurício tinha uma inquietação de como ele podia, né, fazer com que os professores parassem de fazer pesquisa somente para as feiras de ciências, né? Ele queria introduzir essa prática dentro das salas de aula, porque ele via que eram somente episódios dentro daquele contexto escolar. E ele, então, né, montando esse problema, que não foi também construído do dia para a noite, e isso eu acho que é importante dizer, que uma pergunta de uma pesquisa, ela é feita, ela é refeita, e ela é repensada, dorme, acorda, vamos formular outra pergunta, né? Então, ele fez uma pergunta de pesquisa, que era como promover a superação do uso da pesquisa em sala de aula, não apenas por meio
participação de feira de ciências, né? Então, esse foi um eixo norteador para a pesquisa dele. E depois de se feita a pergunta, a gente tinha que ter um objetivo geral para isso, né? Então, foi feito, então, um objetivo que era investigar como promover a superação da pesquisa em sala de aula, não apenas como meio de participação de feira de ciências, direcionando a visão da pesquisa para o seu princípio pedagógico, né? Não somente como um projeto para a aplicação da feira de ciências, tanto em ciências quanto matemática. Então, vejam aqui, a gente conseguiu aliar a pesquisa em sala de aula, que era uma inquietação que se tinha do Maurício, a gente aliou a questão do ensino de ciências, que é o que é mais próximo a mim, né, no ensino fundamental, na parte da química, e a matemática, né? Então, nós conseguimos, assim, conversando entre eu e ele, alinhar linhas de pesquisas que motivavam os dois, né? Então, acho que foi esse um caminho que começou a construir bem interessante. Muito legal. E assim, tu trouxe também um outro elemento que tem sido recorrente, assim, que eu tenho percebido, que é a gente tem dentro dessa conexão entre essa pesquisa aplicada com a educação, a gente tem a universidade, a gente tem a Secretaria de Educação e a gente tem a escola ou as escolas, né? Todos eles trabalhando em conjunto em prol de uma, enfim, de algo a ser feito, de um benefício a ser criado para a sociedade, né? É muito importante essa visão da universidade, voltar-se à escola, né? Eu costumo dizer que a universidade voltar-se à escola, ela não é se apequenar, né? É se agigantar diante do futuro, né? É a entender que o papel real da universidade, que eu até então não entendi enquanto eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né? Posso dizer que isso é bem recente na minha formação, assim, essa compreensão de como nós podemos, né, enquanto universidade, auxiliar esses professores, essas escolas e esses alunos, né, esses estudantes que estão aí e que eles vão ser, então, nossos geradores para a promoção de um país melhor, enfim, né. Então, essa questão temos ainda grande dificuldade, acho que estamos evoluindo bastante com relação a isso, né. Não sei se agora, porque eu me aproximei um pouco mais dessa área, mas a gente observa bastante. Antes eu tinha um determinado receio nessa aproximação, em pensar que o professor não ia querer ajuda, né? E pensar que o professor, ele já está com essa aula pronta, ele não vai querer mudar a sua prática, né? A gente já tem tantas questões que norteiam o professor, de sobrecarregados, questão de remuneração, enfim, e o que eu, né, vou poder agregar a isso. Mas quando a gente começa a se aproximar um pouco mais desse meio, a gente observa que existem muitas lacunas que eles precisam ser escutados. E eu acho que quando a gente fez essa pesquisa e propôs esse grupo de estudos para ouvir esses outros colegas professores também da rede municipal, a gente está inserido nisso, né? A gente mostra para esses professores o quanto a universidade pode ajudar eles e o quanto eles podem nos ajudar nos comunicando o que passa ali dentro, né? Para a gente poder tentar identificar aonde a gente se encaixa. Como é que funciona o processo de pesquisa, né? Então, a gente tem o problema inicial que foi pensado, então, com relação a como nós podemos, então, inserir a pesquisa em sala de aula sem ser somente para a feira de ciências. Então, foi feita essa problematização, e aí nós precisamos organizar de que forma a gente vai realizar essa pesquisa. Então, primeiramente, foi feita, então, uma fundamentação teórica, e ali nós temos, para esse tema de pesquisa, muitos autores, né? Eu vou citar alguns aqui para
para que aguce a curiosidade de vocês, né, que vocês possam também imergir nesse meio. Temos a Galeazzi, Moraes e Ramos, Pauletti, todas relacionadas com a pesquisa como princípio educativo, né. Temos também a questão da formação continuada de professores, que é muito importante no sentido de a gente ver essa formação continuada como um polinizador, né, onde um agente, digamos assim, um grupo de estudos pulverizou essa ação para outras escolas, outros professores, né, então foi feita uma fundamentação teórica para isso. E aí a gente parte para, bom, agora, como nós vamos realizar essa pesquisa? Que é os caminhos da investigação. Então, essa investigação, ela foi feita através de entrevistas, questionários semiabertos, o grupo de estudo, então, que foi montado com os agentes dessa pesquisa, que foram quem? Professores da rede municipal, do município, de ciências e de matemática, né? Antes disso, foram feitos, então, como um motivador disso, um estudo dessa feira de ciências, quais eram os temas mais abordados, quais eram os professores que mais participavam, porque ela não é uma feira ela não é uma feira de ciências, ela é uma feira integrada, né? Então, ela não aborda só temas relacionados com a ciência. Tá? Então, esses mais ou menos foram caminhos de investigação, foram feita uma pesquisação. Por que uma pesquisação, né? Porque a pesquisação, ela está relacionada com o pesquisador fazer parte da ação dessa pesquisa, que foi exatamente o que o Maurício fez. Depois chegou a parte, então, de analisar esses resultados. É um volume muito grande, a gente tem questionários semiabertos, onde a gente tem que fazer toda uma análise desse material, observar o que os professores colocaram ali, né? Faça a análise da aplicação, então, desses dados, né? E a montagem do produto educacional. Então, quando a gente fala, né, da parte da escuta, que eu coloco, onde foram feitas a questão desses questionários semiabertos, a gente pode observar que os professores, né, colocam alguns pontos de vista com relação à pesquisa em sala de aula. Como, por exemplo, eles colocam a questão de perceber potencialidades nesse tipo de ação, colocam condicionantes no fazer pesquisa, isto é, mas eu vou ter tempo dentro da minha sala de aula para fazer essa pesquisa, né? Será que eu estou preparado para isso, né? Então, eles colocam muito a questão de que essa pesquisa em sala de aula perpassa por uma aprendizagem que eles ainda não identificam sendo própria deles, né? Eles não têm ainda propriedade sobre aquilo dali. Mas eles também colocam alguns pontos positivos sobre utilizar, né? Que seria basicamente, então, a dinâmica em sala de aula, ela é totalmente modificada quando a gente trabalha num sistema de pesquisa, né? Tu consegue fazer com que os alunos tenham desenvolvimento de habilidades diferentes do que anteriormente eram vistas, né? E aí eu coloco algumas frases, assim, dos professores, que eu vou lê-las, tá? Aprendemos muito mais os conteúdos, pois buscamos o conhecimento juntos, e não somente com a explicação do professor. A troca é maior e, com certeza, mais interessante. Então, aqui eles colocam no sentido de o professor saindo da sua zona de conforto e se colocando como aprendiz, né? Então, o professor indo para um desafio junto com o aluno, que é muito, muito interessante e é o que é o mais, digamos, motivador dentro da pesquisa em sala de aula. E esses professores, Fernanda, eles eram de quais áreas dentro da escola? Eram professores de ciências e de matemática, era ensino fundamental, tá? Da rede municipal. Né? Foram em torno de 10 professores que participaram de todo o projeto, 6 da área de ciência e 4 da área de matemática, justamente para alinhar também essa vontade, porque os professores de matemática não acreditam que possa se fazer pesquisa,
né? Na ciência, isso está muito mais aflorado pela questão da experimentação, né? Mas na matemática ainda se tem bastante dificuldade. Então, nós conseguimos 4 professores da área de matemática para, além do pesquisador, né, fazer esse projeto, né? Legal, Fernanda. E assim, depois dessa etapa, né, que vocês conversaram, levantaram as perguntas, discutiram, vocês caminharam para uma proposta, né, que foi construída a várias mãos. Conta para nós como é que foi essa proposta. Essa proposta que a gente chama de produto educacional, né, dentro do mestrado profissional, a gente tem, então, uma característica de produzir um produto educacional. Isso é muito interessante porque ele tem o viés da gente produzir, nós da academia, nós da universidade, produzir um material para uso dentro da escola, sendo por professores, sendo por gestores. Então, esse material, ele foi construído quando? Quando terminou todo o processo da pesquisa do Maurício, que perpassou por essas questões dos questionários, de realizar esse grupo de estudo, então ouvir esses professores, instigar os professores a fazerem perguntas e tentar ouvirem respostas que pudessem solucioná-las, né? Então, depois de todo esse grupo de estudo, foi montado um produto educacional, que foi também, voltamos, digamos, a estaca zero, como vamos construir isso? Né? Voltamos às nossas inquietações lá do início, que é onde a gente não sabia nem que linha de pesquisa a gente ia seguir, e depois a construção desse material, né? E então a gente, olhando todo o material que a gente tinha, porque o produto educacional ele não precisa ser exatamente o que está na tua dissertação, ele é um reflexo do que tu produziu, né, do que tu pesquisou. Então a gente fez um produto educacional voltado para 2 públicos, o que me gerou grande satisfação, né, que foi então direcionado para gestores, né, como eu posso, enquanto gestor, propiciar esse tipo de ação, quer dizer, propiciar grupos de estudos para esses professores pensarem nessa pesquisa em sala de aula, e um outro direcionado para professores, né, com aquelas inquietações que os professores têm, de questão de tempo. Então, tem uma parte do produto educacional que ele está todo relacionado com perguntas e respostas, de uma forma bem acessível, né, uma forma bem de professor para professor, que é o quadro que a gente está falando hoje, né, onde a gente consegue, então, de repente, colocar algumas das angústias que esses professores têm em realizar a pesquisa na forma de perguntas e respostas simples, né? Obviamente, eu coloco aqui, a pesquisa em sala de aula, ela vai ser sempre sendo construída. Então, esse documento de produto educacional, ele não é um documento fechado, eles são algumas propostas e algumas questões, e traz também uma parte que é muito importante, que é uma fundamentação teórica sobre isso, né? Nós não estamos simplesmente propondo algo que não tem um estudo científico mais aprofundado, né? Então, uma das questões também que o Maurício sempre trouxe, esses artigos para esses professores identificarem o que o sistema acadêmico tem feito em prol disso, e quanto isso eles podem utilizar na sala de aula, né? Fazendo uma conexão desses 2 mundos novamente, né? Então, foi uma proposta bem interessante. Tu me disse que no final disso esse produto ele não chegou a ser implementado, mas ele foi moldado, né? Sim, uma das partes desse produto educacional, basicamente, que está relacionada ali para professores, né, ele traz, então, propostas temáticas, e essas propostas temáticas também foram sugestões criadas nesse grupo de estudos pelos professores, né. Então, tem partes ali que fala de 6º a 9º ano, componentes curriculares tanto de ciências quanto de matemática, né? E como o professor pode trabalhar isso em termos de temática. Então, vou dar um exemplo, tá? Na temática, por exemplo, do 6º ano,
principais usos da água e formas sustentáveis de utilização desses recursos. Então, como na pesquisa a gente sempre parte de uma pergunta, a pergunta-problema para esse tipo de situação seria: quais os principais usos da água e formas sustentáveis que são utilizados para esses recursos, né? Então, nisso tem uma proposta de, por exemplo, tu estudar o ciclo da água, os usos da água, formas sustentáveis para a utilização da água, conceitos químicos, conceitos físicos, de estados físicos da água, composição, elementos químicos. Então, aquela questão de como o meu conteúdo vai estar ali dentro, a gente compilou temáticas, questões, problemas e algumas sugestões de conteúdos que poderiam se encaixar naquela temática ali. Então, isso foi feito tanto para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né, todos no ensino fundamental, para a área dos componentes curriculares de ciências e de matemática. Isso tem explícito no documento como sugestões essas pensadas nesse grupo de estudos. Genial, genial. E assim, uma vez que saíram essas sugestões, como é que tu vistes o desenrolar disso? Como é que tu vistes os professores depois se apropriando desse conhecimento? Como é que vocês, na verdade, tu não, vocês, né? Como é que vocês perceberam essa apropriação e, de repente, o levar disso para a sala de aula? A gente observa ali no grupo de professores, né, que realizaram esse grupo de estudo, né, falas muito interessantes da análise disso, né, mostrando em que eles iniciaram com muitas dúvidas esse grupo, e eles finalizaram como uma perspectiva muito forte deles começarem a tentar utilizar a pesquisa em sala de aula na sua prática. O que nós temos até o momento de colheita disso, né? Esse documento, esse trabalho, ele foi terminado no meio do ano passado, né? Então, digamos assim, a gente tem 6 meses dele dentro da escola e agora a gente está nesse momento, né? Então, que não pode ser efetivamente dentro da sala de aula, mas... E quando eu falo sala de aula, a gente não pode pensar na sala de aula como um espaço com 4 paredes somente, né? A gente fala todo na questão de pesquisa para os alunos, não simplesmente no contexto de sala de aula. Mas, enfim, nesse grupo de estudos, hoje, atualmente, tem uma mestranda que está seguindo nessa linha de pesquisa, justamente para tentar aplicar a pesquisa em sala de aula com seus alunos, né? Então, ela está buscando essa conexão entre esse trabalho, né, e uma aplicação dentro da sala de aula. Então, esse é um projeto que está em construção. E também uma outra aluna, né, de mestrado, que também está utilizando essas ferramentas num outro município para fazer também, então, essas conexões da pesquisa, do educar pela pesquisa, mas para uma educação infantil, daí um outro público, né? Então, por enquanto, são esses 2 frutos que a gente conhece desse trabalho. E são frutos riquíssimos, né? Com certeza vão trazer resultados que vão movimentar muito essa conexão que vocês criaram, vão trazer resultados que, pelo menos, eu achei muito interessantes, né? Então, o colher disso vai ser incrível na sala de aula. E agora, se a gente quiser conhecer um pouco mais, compartilhar com o pessoal, por onde a gente começa? Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né, que a gente fala, né? Então, tenho um canal no Instagram, Professora Trombeta, Química FURG. Temos também um canal no Facebook, né, total livre acesso, né, eu uso muito para questões profissionais, né. A gente também tem as questões mais formais, digamos assim, que é o currículo Lattes, né, podem procurar. Temos também LinkedIn. Esse documento específico do Maurício,
né, que foi produzido, ele está no repositório institucional da universidade, né, no sistema de bibliotecas, então vocês podem encontrar lá. Tem também um site, que é o site da pós-graduação de Ensino e Ciências Exatas, que tá esses documentos lá também, né, e estou disponível para conversar por e-mail, então o pessoal pode colocar o meu e-mail disponível como forma também de a gente se comunicar e trocar um pouco mais de experiência, né, e tentar ver o que a gente consegue colaborar. Legal, Fernando. E tu gostaria de deixar algum agradecimento, alguma mensagem final? Bom, então eu gostaria primeiramente de agradecer a você, Tiago, o pessoal da organização do Robopel, agradecer aos agentes dessa pesquisa, né, que está iniciando aí, mas que eu também entendo que a gente está colhendo muitos bons frutos e isso me deixa muito feliz. Então, ao Maurício Cabreira, a Carla Hens e a Tamires, né, Tamires Lovato, que são os alunos de mestrado, e também alguns parceiros de pesquisa que, digamos assim, são os meus pais, né, dentro dessa área de ensino, que sempre me motivaram muito e acreditaram no meu potencial, que é o professor Marcos Ribeiro, né, do IFSU de Novo Hamburgo, né, também foi um encontro muito inusitado, nos conhecemos numa banca de concurso, né, hoje somos grandes parceiros na pesquisa, e a professora Raquel Milani, que iniciou as atividades ali no Campo Santo Antônio, na área de matemática, educação matemática, e foi orientadora do Maurício, e atualmente ela está na USP, né, mas também foi uma grande incentivadora nesse caminho que eu estou iniciando, trilhando, né. Bom, pessoal, então muito obrigada. Eu gostaria de deixar então aqui um trecho de Moraes que fala justamente como a pesquisa se revela, né? A pesquisa em sala de aula constitui-se numa viagem sem mapa, é o navegar dos mares nunca antes navegados. Nesse contexto, o professor precisa saber assumir outros papéis, de algum modo, é apenas um dos participantes da viagem, que não tem inteiramente definidos o percurso nem o ponto de chegada. O caminho e o mapa precisam ser construídos durante a caminhada. Então, aqui fica o meu convite para todos, professores e professoras. Vamos juntos construir a prática da pesquisa em sala de aula. Então, fico à disposição de todos para auxiliar nesse caminho. E com essa mensagem incrível, a gente fecha a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, Fernanda. E esse foi o De Prof para Prof.